a Covid, com a graça de Deus, tem diminuído, as internações têm diminuído, os casos graves têm diminuído muito. Só que o projeto não vai morrer, porque a Covid, a pandemia, fez com que a gente enxergasse que as UTIs sempre estiveram cheias. Os acidentes sempre aconteceram, Leda. Tudo isso, os AVC sempre aconteceram. E o projeto Convida vai continuar a todos, sem escolha, sabe? Hoje está sendo a Covid, mas eu já não estou conseguindo mais negar alguém. Chegar alguém que está precisando disso tudo, porque a reabilitação muitas vezes é igual. De alguém que precisou de um suporte de oxigênio, vai ser igual a reabilitação. E a gente está treinado para isso. Então, esse projeto vai ser eterno. E você, também no projeto, você atua, quer dizer, você conversa com as pessoas, você encaminha. Como é que você faz essa triagem? Você faz uma triagem inicial, a pessoa se inscreve no site, aí você tem uma equipe que encaminha. Mas como é que você atende alguém em Fortaleza, por exemplo? A pandemia nos preparou para atender de forma online. Existe telemedicina, teleatendimento. A pandemia nos preparou, o começo da pandemia nos preparou. A gente tem colocado pessoas em pé, pessoas que não tinham movimento nenhum. A gente tem um caso, que é um dos meus xodozinhos, que é o José Maria, é de Minas. Ele teve síndrome de Guillain-Barré pós-Covid, sem movimento, totalmente comprometido. Escara, com exposição óssea, sem condição nenhuma. Nenhuma. Hoje, ele consegue ficar de pé, com ajuda, claro, mas ele era totalmente atrofiado, com a mão assim. Tem uma equipe maravilhosa em cima dele. Conseguimos curar a escara dele, fazendo orientação do enfermeiro, inclusive de uma cirurgiã plástica, fazendo contato com a família para poder orientar. A gente forneceu suplementação, porque o negócio é tão multidisciplinar, interligado, porque não adianta só colocar um curativo, não adianta só colocar uma fisioterapia. A gente tem que entrar na parte interna, a gente tem que entrar com suplementação para que auxilie na parte de suplementação. Ele começa a melhorar na parte física, o gasto calórico é maior. Então ele precisa de um suporte calórico muito maior, que só com alimentação ele não consegue. Então a gente tem que suplementar. E para isso a gente precisa de um apoio, de uma suplementação, ou de alguém que patrocine isso, ou com a parte de doações para a gente arcar com isso, com a suplementação do acolhido. Tudo é assim, é uma engenhoca perfeita. Tudo tem sido Você trabalhava antes como dentista? Eu sou dentista e trabalho. E hoje foi ainda trabalha? Trabalho. O projeto está te tomando o tempo todo? A minha irmã dá umas puxadas de orelha em mim, às vezes, que ela é dentista também. E hoje a gente toca. Meu pai, ele era cientista, ele desenvolveu a técnica mais usada, que é aqueles aparelhinhos, aqueles brackets. Ele é reconhecido internacionalmente. E ele desenvolveu o aparelho. Com aquele prateadinho, né? O prateado e aquele estético, que é aquele transparente. Ah, é? E aquele que não usava mais o elastiquinho, porque depois parou de usar o elastiquinho, foi meu pai que desenvolveu. Então, ele é reconhecido, né? Meu pai ainda existe, ele existe dentro de nós, enfim. Então, minha irmã que toca a parte de ortodontia e eu faço mais a parte estética. E hoje eu finalizei um caso muito complicado que ele que fez. E eu finalizei a parte estética. E hoje foi emocionante, porque nessa época, Leda, eu não mexia minhas mãos, sabe? E hoje eu consegui fazer um caso maravilhoso. Eu fiquei 6 meses sem trabalhar e hoje eu fiz algo maravilhoso que eu não imaginava que eu pudesse fazer mais na minha vida. E eu fiz algo maravilhoso, tenho conciliado. Claro, eu tenho dividido meu tempo, mas no projeto acaba tomando final de semana, à noite eu trabalho muito, entre os atendimentos, ou tem dia que eu não tenho atendimento, eu tiro só para o projeto, então eu estou conciliando bem. Você vai se equilibrando aí no meio dessa história. Eu tenho colocado pessoas certas para poder me ajudar. Eu sozinha eu não sou ninguém. O projeto ele funciona com cada um fazendo sua parte. Eu sozinha não sou ninguém. Eu preciso de pessoas ao meu lado, eu preciso das pessoas conhecerem que nós existimos,
né? Porque tem muita gente, às vezes tem pessoas na minha cidade que não sabem que eu existo. É engraçado isso. Eu preciso do voluntário querendo que se disponibilize internamente para poder fazer o trabalho voluntário. Eu preciso de pessoas que façam doações, que seja pequena, que seja alta, não tem problema. Eu preciso de pessoas como você que abram as portas. E preciso de pessoas como Luciana, Helena, Suzy, que fale do projeto. Então, tudo está sendo perfeito e está dando tudo certo. E o projeto hoje tem um espaço, que é o Instituto, e é dentro, porque a gente tem uma escola de ortodontia, de especialidades odontológicas, todas as especialidades. E lá tinha um espacinho para mim. Então, eu tenho várias salas para o projeto, tá tudo junto. Então, eu saio do atendimento, vou para o projeto, então cada hora eu estou num lugar, dentro do nosso prédio. Incrível, né? Quem diria, né? Quem diria, né? Um ano atrás você nem podia imaginar isso. De jeito nenhum. Você tinha um histórico de... Porque o Brasil, o brasileiro, a brasileira, de modo geral, claro que tem várias pessoas que fazem trabalhos voluntários, é óbvio que tem, mas não é uma tradição nossa, né? Da nossa cultura. Não é como os americanos, que têm uma coisa mais assim, organizada nesse sentido. Você já tinha isso? Quando eu falei... Ou surgiu mesmo... Quando eu falei que eu fui tocada no começo da pandemia, eu via muito a situação do outro, porque eu estava num privilégio perfeito. Eu pude ficar sem trabalhar na minha casa, eu tinha condição para isso, nossa família tem condição total para ficar um tempo parado. Então, isso foi muito... Eu olhava e falava assim, meu Deus, mas tem gente que precisa disso para comer, né? Para se alimentar, trazer alimento para casa. Então, logo no começo... eu não sabia como, mas aí eu comecei a distribuir marmita. Minha irmã fazia marmita de final de semana e eu saía distribuindo na rua. E foi algo muito lindo, ter esse olhar, né? É tão maluco isso, Leda, porque por mais que a gente saiba que existem pessoas na rua, a gente só enxerga essas pessoas de fato se a gente tiver o propósito para olhar. Então, eu sempre vi que tinha pessoas na rua, todos nós vemos, mas no final de semana, naquele momento que eu saía com a marmita na mão, com 30, 50, 100 marmitas no meu carro, chovia, gente, assim, ó, chovia. Eu falei assim, meu Deus, eu não acredito que tem isso. Então, a gente tem que estar disposto a olhar aquilo que as pessoas estão passando, né? Então, eu abri meu coração de fato, para passar voluntário, eu nunca tinha feito. Eu sabia que algo muito grande aconteceria na minha vida esse ano, na pandemia. Eu sabia que algo muito grande, muito poderoso aconteceria na minha vida. Eu nunca imaginei que eu pudesse, que essa fosse a história, né? Mas eu não tive lamentação nenhuma, Leda. Em momento algum eu chorei, eu sofri, assim, olha como eu fiquei. Porque eu tinha uma vida de atleta. Eu andava de ponta cabeça, eu participava de campeonato, imagina. Um dia antes eu estava treinando. De repente, eu não mexi o dedo, né? Então, mas eu tive aquilo como um chamado mesmo. Eu recebi meu chamado. Não tinha isso. Tem a ver com a fé? Tem a ver com o trabalho religioso? Quer dizer, você é uma pessoa religiosa? Eu sou kardecista. Eu sou kardecista. Eu sou kardecista, eu sou espírita e minha mãe também é. Eu acredito que Deus é um só, né? E eu acredito muito que Deus está muito presente em nossas vidas, nessas pequenas e grandes coisas, né? Na forma com que a gente olha para o outro, na forma com que a gente acolhe, na forma que a gente estende a mão, agradece. Eu acho que isso é Deus, independentemente da religião. Deus é Deus, ele não deixa de ser Deus nunca em nenhum, né? Minha mãe sempre fez, eu sempre olhei a minha mãe fazendo trabalho voluntário. Ela trabalhou um bom tempo no Hospital do Câncer como voluntária, então eu sempre vi, isso sempre foi muito natural para mim. Você teve um exemplo em casa, Tive e continuo tendo. Minha mãe é uma fortaleza. Porque a gente... E você sabe, Leda, que quando eu fico me colocando no lugar dessas pessoas, eu posso até, inclusive, me colocar no lugar das pessoas, porque eu vivi isso, eu consigo sentir. Então, quando eu entrei para a UTI, eu não pensava muito em mim, assim, um medo meu, mas eu me via... Eu via a situação dos meus filhos não ter... Porque eu tinha muito mais chance de não sair da UTI do que sair. Eu fui um caso muito grave. O médico fala que, o Dr. Marcelo, que ele me perdeu várias vezes.
Você tem E filhos? eu tenho 2. E quando ele veio falar para mim que ia me entubar, ele fala que ele fez a promessa para mim, a promessa mais difícil da vida dele, que ele fez na vida dele. Eu falei, eu pensei, eu preciso pegar esse homem de algum jeito, né? Aí eu olhei para ele e falei assim, doutor Marcelo, você promete, porque ele falou assim, tudo bem, falam tudo bem. Eu falei assim, mas você promete que você vai me trazer de volta? Eu tenho 2 filhos para criar. Leda, é assim, é Nossa. como. Leda, é algo que não Ai, tem explicação. Não tem explicação. Um buraco é como se tudo congelasse, tudo ficasse escuro e só você ali naquele buraco. E eu pensava na minha vida, eu pensava nos meus filhos e o medo que eles estariam vivendo, porque a possibilidade era maior era de eu não voltar. E o que minha mãe e meu pai estavam passando para aquele momento. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!